Só ontem, o prefeito Ricardo Nunes falou com a nossa repórter Beatriz Manfredini e contou que quer equipar as motocicletas da antiga Guarda Civil Metropolitana, agora Polícia Municipal, com câmeras. Vamos conferir. A gente vai agora para uma outra etapa importante que eu e Tarcísio estamos prestes a lançar, que são as câmeras nas nossas motos. A Polícia Municipal ela tem 220 motos. Nós vamos ter câmeras do Smart Sampa nessas motos e o que vai acontecer? O policial civil, o policial municipal e o policial militar andando na moto, ele vai poder fazer a leitura da moto, da placa da moto que está na frente, e se aquela moto tiver roubo ou furto, já comunica ele e já faz a abordagem. Então você imagina a gente ter toda essa infraestrutura andando pela cidade, já fazendo a leitura daquela placa na hora, se tiver rede de roubo e furto já faz a abordagem e a gente vai diminuir a criminalidade, mas é com isso, é com polícia municipal, é com tecnologia. Meus amigos, isso deu o que falar aqui, inclusive, na semana passada, aqui no debate da nossa bancada, mas eu queria te ouvir, você também, Jéssica Peixoto, sua visão sobre esse movimento do prefeito. Acho que ele entendeu que a maior dor da população é a segurança pública e eu acho que o Smart Sampa tem entregado muito bem isso e esse uso, né, da tecnologia, que tanta gente critica, o uso da tecnologia para golpes, o uso da tecnologia acontece para tanta coisa ruim e aqui a gente está vendo um uso da tecnologia, da inteligência artificial, do controle a partir dessa lógica aí do vídeo nos espaços públicos para uma situação muito positiva. O programa é um sucesso e não há por que não expandi-lo para outras áreas, para outras habilidades, entre essas até mesmo encontrar esses veículos roubados. Vale dizer que a polícia aqui de São Paulo, nessa parceria Tarcísio Nunes, tanto a Polícia Municipal quanto a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar, tiveram um carnaval, fizeram um carnaval que foi até, pasmem, elogiado pelos foliões, porque quem estava aproveitando ali, 9 em 10 preferiu, elogia o uso do Smart Sampa dentro desse carnaval. Nós vimos questões criativas como policiais fantasiados fazendo prisões. Nós vimos aqui na Avenida Paulista o uso da inteligência artificial, das câmeras de monitoramento para ver um roubo que tinha acontecido e pegar lá na frente um pouquinho da avenida quem tinha de fato feito isso a partir de um contato com um policial que estava ali fazendo policiamento. Então, assim, o que o Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes têm entregado aqui em São Paulo é algo que vale o Brasil copiar, porque tem sido modelo. Vale a pena mesmo. E eles merecem essa aprovação mais alta por conta disso. Uma pena que o governo federal não tem feito a mesma coisa. Meu amigo de fé, Mano Ferreira, quero te ouvir também, até porque, só para fazer o esclarecimento, o tema que a gente trouxe aqui em primeira mão foi a questão da Polícia Municipal e essa mudança da nomenclatura, o que na prática realmente vai se dar. Mas, para todos os efeitos, o próprio prefeito Ricardo Nunes já reforçando esse novo nome, até para assim, fincar que esse é o novo normal olhando adiante. Mas, na prática, são números impressionantes e que, com certeza, são uma injeção de ânimo dentro da prefeitura e no governo, né? Pois é, Marinho, essa mudança de nome da antiga Guarda Municipal, agora Polícia Municipal, não é apenas uma mudança de nome, é também uma mudança de escopo que vem acompanhada de uma nova legislação que ampara com mais condições legais o trabalho da Polícia Municipal no apoio na segurança pública. É uma mudança que foi aprovada pela Câmara de Vereadores na esteira de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu o papel de participação na segurança pública do poder municipal, mas vale dizer, tem tido a oposição de algumas instituições, a exemplo do Ministério Público, que entrou com ação contra essa mudança de nome, o que, na minha visão, não faz muito sentido. Se o Supremo Tribunal Federal já decidiu e a Câmara de Vereadores aprovou, Ministério Público, vamos cooperar. Vocês têm tantos casos importantes para tratar, não precisava ter mais uma judicialização de uma decisão democrática de uma instituição que representa a população, como é o caso da Câmara de Vereadores de São Paulo. Então, na minha visão, infelizmente, a judicialização dessa questão só aumenta a insegurança jurídica e atrasa um processo de integração das forças e o foco naquilo que realmente importa, que é produzir segurança para a população. Eu queria também ouvir tua reflexão, meu caro capitão Telhada, também naquele eterno debate, né, que é a questão de números, dados e estatísticas apontando na direção certa, mas a realidade dura, crua e nua, a questão psicológica, a percepção do grande público, nem sempre acompanhando o ritmo desses números positivos, caminhando na direção certa. E aí,
Na vivência aí do cidadão paulistano e paulista, como é que você vê essa colisão entre realidade e percepção? A famosa sensação de segurança. De fato, os números todos, como a Jess trouxe, apontam para diminuição. Nesse carnaval 25, em comparação a 24, caíram em 37% os roubos de celulares, só para ter uma ideia. Um carnaval de 24 que já tinha diminuído em relação a 23. Mas, enfim, as pessoas ainda, de fato, não se sentem com essa segurança real nas ruas. É preciso fazer um trabalho de demonstração, um trabalho de visibilidade para esses números. O policiamento ostensivo, seja numa Avenida Paulista, seja nas periferias da cidade, ele é primordial para que a pessoa sinta a presença, a proximidade do policiamento. Essas câmeras nas motocicletas e nos veículos 4 rodas, nas viaturas futuramente, é muito importante porque ela complementa o Smart Sampa. O Smart Sampa tem trabalhado muito na captura de criminosos, de procurados, de foragidos. E um dos crimes que nós somos mais acometidos em São Paulo é o crime patrimonial, sem dúvida. Roubo de veículo, roubo de motocicleta, que tira vidas, que acaba sendo mais agressivo e acaba trazendo latrocínio para as estatísticas, né? Então, com essa motocicleta patrulhando, o policial ali, durante o seu deslocamento, sendo realizado ao vivo, sendo realizado ali em tempo real, a leitura das placas, a leitura dos carros que estão estacionados, dos carros que estão andando, transitando nas vias, isso vai aumentar demais, primeiro, o flagrante. Sim. Então vai aumentar a produção da polícia, o número de ocorrências que vão ser conduzidas até o distrito policial, e vai aumentar também a recuperação do bem daquele cidadão que acabou perdendo seu carro, sua moto, muitas vezes que inclusive é o meio de vida dele, o meio de subsistência da sua família. Então é um golaço, acerta muito, e é essa tecnologia que a gente quer ver, que ajude o policial, que traga mais suporte jurídico, suporte operacional para desenvolver suas funções. Jess Peixoto, tem um complemento? Não, sim, em relação até o que o Mano colocou da mudança de nome, Mano, o Ministério Público não tirou essa ideia do nada. Na última terça-feira, lá em Itaquacetabatuba... Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Itaquacetuba. Famoso Itaquá. Vai. Bem melhor. Bem melhor. Mas o que acontece? Esse nome foi barrado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que alegava que o termo polícia, abre aspas, é utilizado para órgãos específicos com atribuições bem delineadas, texto constitucional que não pode confundir com os das guardas. Então, assim, existe uma mudança que eles querem barrar nessa nomenclatura, baseada que polícia é uma coisa, guarda é outra, é por isso que eles estão indo atrás. O que é, na minha perspectiva, uma grande bobeira, mas nós temos um jurista aqui de alto calibre para opinar, que é o Pepe Monteiro. Vai que é sua, Pepe. Não, essa discussão é babaquice total, né? Porque o nome é polícia. Não, polícia é porque tem poder de polícia, né? Tem o poder de prender as pessoas e de restringir a liberdade das pessoas em determinada situação. Uhum. Então, a partir do momento que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando que a Guarda Municipal tem poder de polícia, a Guarda Municipal também é polícia, né? Então, faz todo sentido você mudar a nomenclatura de Guarda Municipal para Polícia Municipal. Mas esse não é o principal ponto. Isso que eu gosto de falar muito de perfumaria, né? De coisa periférica, assim, né? O principal ponto é que, independente da mudança de nomenclatura, a Guarda Municipal, atualmente, tem condição de auxiliar o serviço de segurança pública do Brasil, né? Então, houve uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, houve uma mudança de atitude. Então, isso é digno de aplauso. Agora, tem uma questão que eu queria colocar aqui, só para fazer um contraponto que eu acho importante, Marinho. Vai que é sua. O pessoal falou que realmente os crimes patrimoniais diminuíram, né? Mas os crimes contra a vida aumentaram em São Paulo, né? O número de homicídios aumentou em São Paulo, o número de latrocínio aumentou em São Paulo, né? Então, assim, não dá para a gente também jogar louros ao governo do estado de São Paulo falando que houve diminuição dos crimes, porque o crime mais importante, que é o crime contra a vida, houve aumento, sim. E não dá para a gente também falar do governo federal no aspecto da defesa da segurança pública, porque o governo federal tem feito um esforço, tudo bem que é tímido, né, de tentar ter um protagonismo maior na segurança pública. Então, até que eles apresentaram um projeto de emenda constitucional para criar o Sistema Único de Segurança Pública, de modo a mudar, né, o delineamento do trabalho da União Federal junto com o Estado e junto com o município. Pepe, só uma correção factual. Os dados oficiais mostram que em 2024, São Paulo teve 498 homicídios, que é o menor número desde 2001. Então, o número de latrocínios, de fato, aumentou, mas o número de homicídios diminuiu. Vitor Medrado que o diga, né? O ciclista do Parque do Povo, que, enfim, já virou um caso
icônico aí nessa saga insana que a gente segue refém, querendo ou não. Está longe de estar resolvido, mas é importante ter esse tipo de medida enérgica cada vez mais sendo empreendida pela sociedade. Agora, mano, justiça seja feita a você, tá? Quando não era moda, quando não era popular, você foi muito firme aqui em ser um entusiasta das câmeras corporais aí nas forças policiais. Bastou ali partir do próprio governador Tarcísio de Freitas uma confissão de que ele calibrou a visão dele, que ele mudou a visão dele sobre a importância das câmeras corporais, que parece que todas as forças de segurança abraçaram todas as inovações visuais de câmeras, né? Seja nas motos, seja nos corpos dos policiais, para poder realmente trazer um combate cada vez mais efetivo ao crime. Você notou essa mudança de mentalidade? Pois é, eu notei com muita felicidade. O chip porque virou... é sinal de que o debate avançou, porque o uso da tecnologia, de todas as formas, aliada do procedimento, aliada da aplicação da lei, aliada aos agentes de segurança, é extremamente benéfico para aumentar a eficiência do Estado em fazer com que o direito do cidadão seja respeitado. E esse precisa ser sempre o foco de qualquer governo, fazer com que o direito do cidadão seja respeitado. Então, quando a gente aumenta a capacidade de gestão das forças de segurança, quando a gente aumenta a eficiência na identificação de criminosos, a eficiência na geração de provas que ajudam a operação policial a estar embasada e levar a uma maior efetividade no sistema de justiça para a punição dos criminosos, isso tudo precisa ser aplaudido. Então, a politização do uso da tecnologia aliado às polícias, na minha visão, é que foi o grande erro. É muito importante que a gente tenha, como país, conseguido avançar nesse debate, e agora a questão é como ampliar o uso de tecnologia para todo o país, porque a gente está falando aqui com muita ênfase de como é bem sucedida a iniciativa do Smart Sampa na cidade de São Paulo, e a gente precisa que outras capitais adotem esse tipo de prática, porque isso é aliado do cidadão em ter os seus direitos resguardados e protegidos pela atuação do poder público. Queria ouvir da tua perspectiva também, Telhada, como bem atuante nessa área, como é que foi essa mudança de mentalidade, de paradigma, olhando para frente, né? Eu trabalhei com câmera no peito, por exemplo, Lógico. quando eu estava na Polícia Militar. Eu fui um policial que utilizou essa câmera. A grande questão, mano, é que no início da instalação das câmeras aqui em São Paulo, ela não era utilizada para a proteção do policial, do serviço do policial frente ao crime. Ela era utilizada para fiscalização, controle e punição. Mas isso faz parte do trabalho de gestão da polícia. Mas esse era o foco 100%. Mas isso é parte importante. Se você tem a polícia seguindo o procedimento, seguindo o treinamento, tendo eventuais desvios do treinamento potencialmente corrigidos pelos seus superiores, você vai ter um aumento da eficiência do trabalho policial. Então, parte do propósito da Câmara é, sim, a fiscalização, mas todo servidor público precisa ser fiscalizado para que... Não pode ser o olhar principal, não pode ser o olhar principal. Agora, sim, por exemplo, essas novas câmeras da Motorola que foram adquiridas na última licitação, elas conseguem comunicar numa situação de emergência do policial que antes não conseguia. Elas conseguem fazer um chamado, elas acionam, inclusive, de maneira remota e sozinha, só pela proximidade de uma ocorrência, as câmeras acabam todas sendo acionadas sem ser necessário a atuação do policial direta. São melhorias contínuas. Ela vai melhorando, e aí ela ajuda o policial e ela, de fato, resguarda numa ocorrência grave. Agora, essas câmeras também nas viaturas, ela melhora ainda, elas fazem a leitura, não só facial, mas a leitura de placa. Porque dá informação para o policial no tablet ou no celular, que todo mundo tem hoje em dia, todo mundo sabe mexer. Mas eu fico muito feliz que o debate deixou de ser a favor ou contra a câmera e passou a ser como aperfeiçoar o uso de câmera. Isso é o ponto essencial, porque toda tecnologia está em constante processo de evolução e toda implementação de política pública precisa ser continuamente avaliada e aperfeiçoada. Então esse é um debate eterno, que a gente vai estar sempre buscando como aperfeiçoar o uso para melhorar a eficiência na prestação do serviço. Então, que a gente consiga ter movido o debate para esse novo aspecto mostra que temos conseguido avançar
em alguns debates do Brasil. Mas tem uma coisa, ao mesmo tempo, que é desproporcional para mim nesse debate, que é a questão da pressão sobre o governador Tarcísio de Freitas em relação à forma desse uso, a como se deve, de fato, ser essas câmeras, ao armazenamento. Quando a gente olha para a intervenção do Supremo Tribunal Federal, que até o ministro Barroso aceitou o convite do Tarcísio, governador que teve que convidar para conhecer como funciona, para ver, porque no final das contas é quase como se eles decidiram que não deveria ser de automação, então, do próprio policial. Eu acho que existe uma desproporcionalidade em relação ao estado de São Paulo. Ele está sendo mais cobrado do que todos os estados. Vale lembrar que a Bahia, que tem a maior taxa aí de neutralização da bandidagem, não é o estado de São Paulo. E quando a gente olha para essa situação, a gente vê que as câmeras não são obrigatórias. As câmeras não são obrigatórias para os outros estados. Então, por que o Tarcísio está sendo mais cobrado? Não é verdade. Tem um ponto interessante, assim, o STF só entrou nessa discussão das câmeras nos policiais exatamente por conta de uma demanda da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Né? Ou seja, foi discutindo o caso concreto do Estado de São Paulo que o STF se debruçou sobre o assunto da necessidade ou não do uso das câmeras no uniforme dos policiais. Né? É isso aí. Não teve nada específico da Bahia. Mas ele poderia se furtar de... Ou seja, esse é o motivo porque São Paulo é o foco das atenções. Mas ele poderia se furtar de dar uma recomendação ao governador. Eu preciso